Olá, pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Então, mais uma vez estamos aqui no canal Hermenêutica Fiel para apresentar a vocês mais um assunto interessante, muito top esse assunto que vou mostrar para vocês aqui no canal Hermenêutica Fiel. Ok? Então, antes de entrar no assunto, gostaria de pedir o seu like, aqui o seu joinha, ok? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Hermenêutica Fiel, onde você vai encontrar assuntos interessantíssimos, assuntos tops, assuntos maravilhosos, à luz da Bíblia, que é o maravilhoso, né? Hermenêutica fiel, sem criar interpretação dupla infiel da Bíblia, né? Hermenêutica fiel é isso, ela evita e combate ao mesmo tempo a hermenêutica dupla infiel. Por isso o nome é do canal Hermenêutica Fiel, beleza? Então dê o seu like aí e compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal para fortalecer o canal, ok? Bom, o nosso assunto deste vídeo é nova aliança no corpo do Messias. Então eu criaria uma pergunta para você. O que é a nova aliança no corpo do Mashiach? À luz da Bíblia, você saberia responder sem criar ideias pessoais, interpretações próprias? Você saberia responder o que é a nova aliança no corpo do Mashiach? Então, o nosso assunto é o que é a nova aliança no corpo do Messias, ok? É possível que muita gente, a maioria de teólogos, pastores, cristãos, até mesmo judeus e rabinos, né? Eles veem nem tanto judeus e rabinos, mas ainda tem sim lá um pinguinho, né? Um pontinho no meio desse oceano de cristianismo, de judaísmo, né? Então, conhecem a nova aliança no contexto ali da Santa Ceia nas cartas de Paulo, no contexto de morte e ressurreição do Messias, entende? Isso é a nova aliança? É. Se explica a nova aliança dessa forma? Sim. Mas muito mais que isso, é além disso, e eu quero mostrar para vocês aqui, à luz da palavra, entende? O que é a nova aliança no corpo do Messias. Nós entendemos, e a maioria entende por esse caminho, crucificação, morte de Yeshua, Santa Ceia ali ensinada pelo apóstolo Paulo, e ficam só nisso, engessados nessa teologia comum, nessa sabedoria popular. Porém, aqui eu quero levar você para uma dimensão mais profunda, para uma teologia mais apurada, entende? E não aquela teologia engessada, ok? Então vamos lá. Jesus, na nova aliança, usou de misericórdia com a casa de Efraim, juntando-a e unindo-a com a casa de Judá, formando uma só casa, um só povo, um só reino milenar, um só corpo, que é a igreja, tendo uma única cabeça, Cristo. Então nós já estamos aí, já entrando por uma sabedoria do alto, uma hermenêutica fiel, textual, tirada da Bíblia, mostrando que é a nova aliança no corpo do
Messias, ok? Judeus crentes e gentios convertidos no Messias, na nova aliança, formam a igreja, que é o corpo de Cristo, que foram restaurados na nova aliança, no corpo do Messias, ok? Então, isso foi gerado, essa união de judeus e gentios, aconteceu na nova aliança, no corpo de Cristo. Mas essa união e essa unificação na prática, literalmente, sendo um só povo, uma só casa, um só reino, que é o reino milenar, isso só vai acontecer por ocasião da vinda de Cristo. Quando ele vem, transforma, arrebata a igreja já transformada em corpos glorificados, os justos são ressuscitados em corpos glorificados, fazem isso, entende? Aí nós entraremos no milênio para viver um só reino, um só corpo, um só povo, que é o Israel de Deus, unificado na realidade espiritual. Ok? Está dando para você entender? Então isso, à luz da palavra, segundo as cartas de Paulo, segundo o próprio Messias, é a nova aliança no corpo do Messias, ok? Então vamos prosseguindo, até aqui nós estamos nos entendendo, correto? Deu para você entender essa primeira fala aqui do que é a nova aliança no corpo do Messias? Ok, então vamos continuar. A igreja que se multiplica na terra é a semente de Jacó, que recebe a descendência de Abraão e Isaque, através de Cristo. A semente de Cristo, então, se multiplica na terra através da igreja. São judeus crentes no Messias e gentios convertidos no Messias, formando a igreja nos 4 cantos da terra. Lembra da promessa que Deus fez com Jacó, que teria peixes em grande quantidade na terra? E Jesus, quando aparece para os discípulos, especialmente a Pedro, ele fala: Pedro, você não vai pescar mais peixes literais, você agora vai pescar almas, vai pescar vidas. Então, Jesus estava na mente dele, na cabeça dele, com a promessa que Deus havia feito para Efraim, né, filho de José, que Jacó apresentou como multidão de peixes no meio da terra. Então, peixes que eles pegaram ali não pode ficar só no contexto da prosperidade. Isso é muito raso. Tem que sair dessa e partir para um nível mais profundo da Bíblia. Quando Jesus fala para Pedro: você agora vai ser pescador de homens, pescador de almas. E quem é as almas? Os gentios. Quem é os gentios? As 10 tribos que se espalharam pelo mundo. E quem é os gentios que se espalharam pelo mundo? A casa de Efraim, filho de José, que Jacó apresentou como fecundo, como plenitude dos gentios. Então eu estou mostrando para você, à luz da Bíblia, o que é a nova aliança. Ok, amados? Então, eu não vou ler os textos, mas eu vou citá-los aqui para você analisar o que você está ouvindo aqui no vídeo com aquilo que você vai ler na sua Bíblia, ok? Você escolhe uma tradução bíblica mais próxima do que eu estou falando aqui. Você fica livre para escolher qual tradução da Bíblia que você vai escolher, ok? Mas escolha a que é mais próxima do que eu estou falando aqui. Então agora nós vamos para os textos do que é
a nova aliança no corpo do Messias, baseado em tudo que eu estou falando aqui para vocês nesse vídeo, ok? Está gostando do assunto? Está sendo interessante para você essa explicação do que é a nova aliança no corpo de Yeshua, no corpo do Mashiach? Então, ok. Então, aí vai para você agora as referências. Anota, pega a caneta, papel, anota com cuidado, com carinho, e você vai ler quando tiver um tempo, um momento com a mente leve, com a mente fresca, para você poder, então, entender esse assunto. Primeira referência, Efésios, capítulo 4, do versículo, Efésios, capítulo 3, versículo 4 ao 6, ok? Aí outra referência, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 e versículo 24. Aí você pula para Isaías 53, e depois você vai ali para Tiago, capítulo 1, versículo 1, aonde você vai encontrar ali as 12 tribos, que é a igreja já restaurada, ok? Aí depois você volta lá para João, capítulo 19, versículo 30, e corre para Mateus, olha texto-chave, Mateus, capítulo 27, versículo 51. Aí agora aqueles textos conhecidíssimos dentro da igreja, olha, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 28. Olha só que coisa tremenda, a nova aliança no corpo do Messias, a partir dos judeus e dos gentios, ok? Bom, Hebreus, capítulo 8, versículo 8 ao 13, ok? Deu para você anotar direitinho? Então, todos esses textos é a nova aliança no corpo do Mashiach, no corpo de Yeshua, envolvendo então a junção de judeus e gentios, a união de judeus com gentios, sendo uma única cabeça, tendo Cristo, sendo um único corpo, tendo Cristo como cabeça. Mas, literalmente, na prática, isso vai acontecer no milênio. Na nova aliança, estão se unindo. Jesus uniu lá na cruz. Aí estão pregando o evangelho do Messias. Judeus estão se tornando crentes no Messias. Gentios estão se tornando convertidos no Messias, juntando. Agora, vai se cumprir literalmente na prática no milênio. Jesus vem, acontece aqueles fatos da vinda dele, e após esses fatos, nós somos introduzidos no milênio, que é o reino do Messias, ok? Então, vamos continuar com o nosso raciocínio à luz da Bíblia, ok? Sem hermenêutica dupla infiel. Abraão, Isaque e Jacó e as 12 tribos geraram filhos carnais, como pó da terra, a mesma coisa que peixes no meio da terra, a mesma coisa que plenitude dos gentios. Eles geraram tudo isso, filhos carnais, como pó da terra, como peixe no meio da terra. Mas Cristo e Yeshua gerou a igreja como as estrelas dos céus, falando e mostrando a natureza espiritual dos judeus crentes e gentios convertidos, que é a igreja, que se multiplica na terra, ok? Deu para pegar? Então, olha só, você já leu na Bíblia, carne e sangue não herda reino dos céus. Carne e sangue não herda reino dos céus. Por quê? Porque as 10 tribos não existem mais. Elas passaram por uma restauração na cruz, no corpo do Messias, sendo agora a igreja. E também os judeus crentes da tribo de Judá e Benjamim passaram por uma restauração na cruz, no corpo do Mashiach, sendo um só povo. Ok? Por isso está escrito, carne e sangue não herda reino dos céus. Nós entramos por meio da fé, pela pregação do evangelho na nova aliança, ok? Aí os rabinos, aqueles que não aceitam essa visão,
pastores que não entendem essa visão, eles contestam isso. Aí você vai responder: nós entramos pela pregação do Evangelho na Nova Aliança. Aí você vai lá e mostra os textos para eles. Quer ver o texto do que eu estou falando? Então anote aí mais uma vez, pega caneta, papel. Gálatas capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Você já deve ter lido isso, mas não sabia que se explicava dessa forma que eu estou explicando. Mas tudo bem, beleza, vamos lá. Romanos capítulo 4, versículo 16 ao 25. Romanos capítulo 9, do versículo 28 ao 30. Coisa fantástica, né? Extraordinária. Romanos capítulo 16, versículo 25 ao 26, ok? São as referências do que é a nova aliança no corpo do Messias, atraindo judeus, atraindo gentios para ele na cruz, formando um só povo, uma só casa, um só reino, que acontecerá na prática no milênio. Ok, amados? Estamos nos entendendo? É a fé do pai Abraão. Você entra, os gentios entram, juntando-se com os judeus, pela fé no pai Abraão. Abraão, pai dos judeus. Aí nós, gentios, das 10 tribos, nós voltamos para lá, na fé no pai Abraão, mas no contexto já de restauração dessa nova casa, desse novo povo, formando o Israel de Deus, ok? Bom, caminhando para o final, a igreja é o novo Israel espiritual de Deus, tirado das duas casas de Israel, Judá e Efraim, pelo sacrifício de Cristo na cruz, ok? Mas isso, olha, pega essa aqui, ó, essa deixa. Tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui, de judeus crentes e gentios convertidos, formando a igreja no corpo do Messias, isso ainda não substitui o Israel do Oriente Médio, a nação de Israel, formada então hoje por judeus ortodoxos. Isso não substitui os judeus ortodoxos, nem a nação de Israel. Entende? Judeus ortodoxos hoje formam a nação de Israel, das duas tribos. Embora lá tenha muitos israelitas, muita gente morando em Israel, mas biblicamente falando, só judeus da tribo de Judá e Benjamim hoje é a nação de Israel. Porque as 10 tribos se espalharam, perderam a identidade de povo, vivendo como gentios, ok? O reino do norte foi desfeito, foi espalhado. Então hoje é só judeus, crentes e gentios convertidos na cruz de Cristo, que é a igreja. Mas no milênio vamos viver um só povo, ok? Mas mesmo assim, dentro do milênio, judeus físicos estarão ministrando no templo de Ezequiel para as nações, ok? E a igreja espiritual transformada de judeus crentes e gentios convertidos estarão servindo ao Eterno na terra e indo ao céu, porque estamos em corpos glorificados, ok? Mas lembre-se de uma coisa, ainda tem promessa para os judeus e para a nação de Israel a se cumprir daqui para frente ou até mesmo dentro do milênio. Dentro do milênio, então, profecias vão se cumprir para os judeus físicos, judeus ortodoxos e a igreja que viverá, então, no milênio de Cristo. Igreja no milênio, ela será o novo Israel de Deus, e os judeus físicos no milênio serão o Israel natural das duas tribos de Judá e Efraim, ok? Espero ter ajudado você com esse assunto, com esse comentário bíblico extraordinário sobre a nova aliança no corpo do Messias, ok? Gostou do vídeo? Gostou do assunto? Então continue acompanhando os nossos vídeos aqui na página Hermenêutica Fiel. Um beijo no coração e Shalom Lehi Traod.